Boa tarde, galera do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão assistindo, porque eu posso dizer uma coisa, gente. Eu sou meia boêmia, tá? Não no termo de farra, tá? Mas assim, eu tenho problemas sérios pra dormir à noite. Então assim, às vezes, 4 horas da manhã eu tô, né, estudando, lendo, fazendo alguma coisa. Bom, enfim. Meu nome é Mônica Rissato, tá? A gente tá aqui no 3º vídeo sobre Leopoldina, a imperatriz do Brasil, a joia do Brasil. Dá pra ver o carinho que eu tenho por ela. Eu não posso tomar posicionamento, mas não tem como, gente. É impossível. Bom, é o nosso 3º vídeo sobre Leopoldina, tá? Creio eu que eu não consigo ainda fechar Leopoldina hoje, porque, gente, como eu disse nos vídeos do cangaço, não existe números de vídeos para você descrever a história de uma pessoa, né? Não existe um livro que consiga descrever realmente como foi a vida de uma pessoa. Mas a gente tenta passar da forma mais verídica, né, e melhor possível, como historiadores, como professores de letras e assim por diante, tá bom? Então vamos começar? Bora! Bom, no último vídeo nós estávamos no dia do Fico! Eu digo que Fico, uhul! O brasileiro ficou todo feliz, mas como eu disse, o Brasil não era independente ainda, né? E aí, Dom Pedro I, como eu disse no último vídeo, precisou ir para São Paulo. Nessa ida para São Paulo, ele conhece uma determinada mulher chamada Domitila. Sinto muito. Essa mulher, gente, era uma mulher casada e tinha 3 filhos. Alguns dizem que ela já estava separada, mas ela não estava separada. Ela estava casada e tudo que ela fez foi de caso pensado, tá? Sinto muito de novo. Ela sabia da fama de Dom Pedro, que Dom Pedro era garantiador, que Dom Pedro gostava de ter lá as aventuras, mas ela era uma mulher muito esperta. A gente tá dando muito reflexo no meu óculos aqui, não sei o que tá acontecendo. Bom, tá bom. E ela sabia da fama de Dom Pedro, que ele era um cara garantiador, e ela era uma mulher extremamente gananciosa, tá? E eu não sei o que essa mulher tinha, que ela se achava a gata suculenta, né? Que de gata suculenta ela não tinha nada. E eu nem vou citar o fato as preparadas. Nossa senhora, eu tô ofendendo as preparadas falando dessa mulher. Eu vou ofender as preparadas, porque as preparadas têm caráter, tá? Essa mulher não tinha caráter. Então eu não vou chamar ela as preparadas. Ela não tinha nada preparada não, tá? Preparada tem caráter. Desculpa, gente, eu dei uma de doida agora. Ratinho, né? Bom, é que eu gosto muito dela, né? Deu pra perceber. Essa mulher era manipuladora e ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e como ela teria que fazer. Então, quando ela encontrou Dom Pedro pela primeira vez, eu tô tentando arrumar aqui para não aparecer tanto esse reflexo. Não sei, enfim. E o que acontece? Quando Dom Pedro conhece ela, ele já se encanta com ela. E não sei o que essa mulher tinha tanto, que ela era feia, tá? Ela era feia, tá? Ela não era gata suculenta, ela era feia. Tá? Desculpa de novo. Me emocionei. Ela é feia. E ela não era feia só fisicamente, não. A alma dela era feia. Nunca vi a mulher, mas pelas coisas que ela fazia, ela é uma pessoa da alma feia, né? Porque ela sabia o cara casado, né? Ela casada também, com 3 crianças. Ela vai lá xeretar o que lá no homem? Bom, voltando. E aí eles se encontram, se conhecem. Dom Pedro, como com qualquer mulher, quando ele viu que ela se engraçou pro lado dele, ele foi, né? Só que aí, com o passar do tempo, ela começou a conquistar ele, dizendo que o marido dela era agressivo, que o marido dela batia nela, que ela era uma sofredora, uma pobre coitada, não sei o quê. Dom Pedro se apaixonou por essa mulher, gente. Dom Pedro caiu de amor. Eu não sei o que essa mulher fez pra esse homem, que ele se apaixonou. Meu filho tá entrando aqui no quarto agora. Vai. Atrapalhando mamãe de novo. Atrapalhando mamãe, gente. Momento mamãe. Bom, enfim. Ele se apaixonou por essa mulher. Ela vai, ele com a proteção dele. Eu não vou entrar em detalhes, então o vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Quando eu for falar de Dom Pedro, que eu vou falar, vou pegar uma pauta para falar só de Dom Pedro. Aí sim eu vou falar detalhadamente os acontecimentos, tá? Dom Pedro dá um jeito de proteger ela. Eu sou o cara que manda no Brasil, eu quero ver que homem que vai fazer alguma coisa com você. Dom Pedro dá um jeito de acontecer toda a separação.
As crianças, por sua vez, não ficam com ela, tá? Mas ela não queria saber de filho, ela queria saber de Dom Pedro, do poder, tá? Bom, nesse inteirinho todo, tava rolando uma maior confusão, né? Problemas políticos. E quem tava tomando conta de tudo? Leopoldina, tá? Leopoldina e José Bonifácio. Tudo bem, gente? Que era o chefe lá do conselho. Tava lá Domitila se matando. Não, desculpa, gente. Leopoldina se matando. José Bonifácio tirando ideia de onde não tinha, mandando carta para um monte de gente. Momento carinho dentro de casa, gente. Desculpa, galera. Desculpa, tá? Não tem como gravar vídeo de casa dessas coisas mesmo. Voltando. José Bonifácio, junto com os seus irmãos, que ele tinha os irmãos que ajudavam também ali, né, na questão política do Brasil, junto com Leopoldina, eles tentando resolver. Aí ele chega lá e fala assim: Leopoldina, a gente tem que pedir a independência do Brasil. Ou a gente pede a independência, ou a coisa vai ficar estranha. Leopoldina, vamos pedir. Agora, já, nesse minuto. Nisso eles começam a escrever uma carta ao conselho, e Leopoldina escreve uma segunda. Nossa, Gojoba não tá aparecendo, gente. Ai, Gojoba, apareceu. E nisso, Leopoldina escreve uma segunda carta, tá? Deixa eu pegar esse lado aqui, gente. O Gojoba, ele faz parte da minha vida, tá, gente? Por favor. Esse sapo é minha vida. Bom, enfim. No dia 2 de setembro, gente, desculpa, às vezes eu dou esse vídeo pelo jeito vai ser... Enfim, vamos lá. No dia 2 de setembro, eles começam a redigir uma carta para Dom Pedro, tá? Para enviar para Dom Pedro. E Leopoldina também começa a redigir a sua própria carta. Envia essa carta para Dom Pedro. Dom Pedro recebe essa carta no dia 7 de setembro. Gente, aquele negócio que... Ai, uma guerra... Declarar, aquele quadro ali, gente, aquilo é tudo ilusão, tá? Tudo ilusão. Simplesmente Dom Pedro vai lá e fala assim, ó: a partir de hoje, o Brasil se torna independente e se torna um país. Corto todas as ligações com Portugal. Ali, Dom Pedro corta ligações com Portugal e declara o Brasil independente. Uhul! Temos um novo país. Até que enfim. Mas quem promoveu tudo isso? Leopoldina e José Bonifácio. Dom Pedro foi só o cara que falava, tá? Enquanto ele se rolava lá nas areias junto com Domitila. Agora começa o fiasco, tá? Mesmo depois da declaração da independência, que foi dia 7 de setembro, essa parte, gente, eu vou deixar para Dom Pedro, tudo bem? Apesar de que quem teve a ideia? Leopoldina, junto com o conselho, e José Bonifácio. Para quê? Para que as coisas começassem a correr da forma que eles queriam. Para isso, teria que ter o quê? A independência de Portugal, beleza? Portugal não podia mais estar colocando pitaco aqui no Brasil. Quem mandava agora era Leopoldina e Dom Pedro. Nasce um imperador e nasce uma imperatriz. Tá, vamos lá. Gente, eu tô com uma colinha aqui hoje pra não dar umas falhadas. Leopoldina está grávida novamente. Ela engravida novamente, tá? Nesse inteirinho todo, ela sabendo que Dom Pedro estava lá com essa mulher, né, Domitila, e a coisa tava séria. Por quê? O que ele tava acontecendo? Ele tava andando com essa mulher pra cima e pra baixo. Essa mulher colocava na cabeça dele, começou a colocar na cabeça dele que Leopoldina, junto com José Bonifácio, estava tirando a luz dele. Ela começou a encher a cabeça dele de caraminhola. Porque, como eu disse pra vocês, ela era uma pessoa super manipuladora. Ela não era só uma mulher, um casinho passageiro dele. Ela era uma mulher que ela queria o poder pra ela. Ela queria estrelar. Coitadinha, de gata saborosa ela não tinha nada e ela não ia conseguir nada disso. Bom, deixa eu voltar aqui pra minha cola. Desculpa, tá, gente? Hoje eu tô emocionada. E teve um problema, que esse problema foi sério, gente. Depois da independência, depois de tudo isso, Domitila, Leopoldina grávida, tá? Todas as questões aí. O que que acontece? José Bonifácio chega em Dom Pedro e fala: Dom Pedro, essa mulher, ela tá falando coisas pra você que tá prejudicando
a política do Brasil. E realmente estava. Porque a população brasileira não estava nada satisfeita com esse relacionamento, tá? Porque a população tinha verdadeira adoração por Leopoldina. E não era só isso, gente. Tinha aquele fator, né? Dos costumes, né? Morais e bons costumes. Como é que um imperador tá andando com outra mulher por aí? Uma mulher separada com 3 filhos, né? E deixa lá a mulher com um monte de filho lá governando sozinha. Então a população não tava, né? E fora que isso também estava atrapalhando na questão política. O pessoal tava começando a perder o respeito por ele. E dizendo que Domitila era responsável por isso. Que ela estava falando coisas que não deveria para ele e que ela estava sendo paga por outras pessoas para prejudicá-lo. Que isso vai ficar para o vídeo de Dom Pedro I, tá bom, gente? O que Dom Pedro faz? Manda José Bonifácio andar. Ele já não estava mais enxergando o Brasil, ele não estava mais enxergando a política, ele não estava enxergando a mulher dele, que estava já para ter outro filho. Ele não estava enxergando mais nada. Ele manda José Bonifácio andar. José Bonifácio, com o orgulho dele ferido, foi. E agora? O coração do Brasil era José Bonifácio e Leopoldina. Metade do coração foi embora. Bom. Voltando aqui. Desculpa, tá, gente? É que esse vídeo é bem pesado. Leopoldina dá à luz novamente. E agora há um menininho. Quem seria esse menininho? Pedro de Alcântara, que seria o nosso segundo imperador, Dom Pedro II. Mas isso é pra outra hora, tá? Ela dá à luz a Pedro de Alcântara no dia 2 de dezembro de 1825, tá bom? Só que no mesmo momento que Leopoldina estava dando à luz a Pedro de Alcântara, a gata suculenta estava tendo filho dela lá também. Só que esse filho dela, na verdade, ela teve 2 filhos com Dom Pedro, Domitila. Domitila teve 2 filhos com Dom Pedro, mas nenhum desses 2 filhos... Gente, se não me falha a memória, o primeiro não vingou, não foi reconhecido, e o segundo faleceu, tá? Assim que nasceu, faleceu, não rolou, tá? Infelizmente, as criancinhas não tinham culpa, né, gente? Em 1826, Dom João VI falece lá em Portugal. Olha só, gente, uma loucura, né? Era um problema atrás do outro. E Dom Pedro lá em Lençóis. Eu vou colocar em Lençóis, né? Lá em Lençóis, junto com Domitila. E nisso, além dele dar para piorar mais ainda, ele dá um título de marquesa para ela. Marquesa de Santos. E começa a distribuir título para a família inteira dela, tá? E aí o pai dele vai e morre lá em Portugal. E tava o maior impasse. Por quê? Maria da Glória já estava em Portugal, que era a primeira filha dele, de Dom Pedro e de Leopoldina. Ela já estava lá por conta daquele acordo. Só que aí nasce o tão esperado filho homem, que seria o segundo na regência, que é Pedro de Alcântara, tá? O Pedrinho, tudo bem? Tá entendendo, gente? Tá conseguindo ligar? Então, mesmo com Maria da Glória lá, ainda corria o risco de Dom Miguel tomar lá o reinado. Aí o que Dom Pedro fala? Ó, faz o seguinte, porque antes de morrer, Dom João VI deixou a filha dele mais velha tomando conta na regência, mas como Dom Pedro I, rei de Portugal. Ou seja, ele era rei de Portugal e imperador do Brasil. Beleza? Tudo bem até aí? Aí Dom Pedro escreve, fala para Dom Miguel, olha, nosso acordo é o seguinte, eu tive um filho homem, você não pode ser rei. Papai morreu, eu continuo. Você pode se casar com a minha filha e ter um título maior, mas você não pode tomar o meu lugar, porque agora eu tenho um filho homem. Mas o nosso acordo com relação à minha filha, ao casamento quando ela tiver idade, tá em pé. Beleza. Conseguiu acalmar os humores, né? Ficou lá a filha mais velha de Dom João VI, né? Tomando conta de Portugal. E mandando notícias e eles fazendo, né?
as intercessões aqui. Na verdade, Leopoldina fazendo intercessões aqui. Só que aí, gente, Leopoldina engravida novamente. E nesse interim, gente, Dom Pedro pega Domitila e soca dentro da casa deles, como camareira de Leopoldina. Olha o tamanho do descaso. A mulher estava doente, resolvendo problema político, agora não tinha mais a presença de José Bonifácio, certo? Um monte de BO acontecendo lá em Portugal e ela tendo que resolver junto com o conselho, porque agora eles eram responsáveis pelo Brasil e por Portugal. E na verdade quem sempre resolvia tudo era a Leopoldina, tá? E ela engravida e ele me soca Domitila dentro de casa. E Leopoldina fazendo vista grossa pra isso. Porque esse caso já tava, ó, já tinham tido 2 filhos, certo? E a Domitila aqui no ouvido de Dom Pedro. Ou seja, Leopoldina já não era mais a esposa de Dom Pedro. Ela era apenas a parceira de reinado dele. Porque para a população, a nova mulher dele era Domitila. E Domitila estava toda iluminada, tá? Se sentindo ela andava pelas ruas como se ela fosse a imperatriz, como se ela fosse... Só que a população não aceitava ela não, tá, gente? Se ela fosse na igreja, se ela fosse em qualquer lugar, ela era tratada com descaso. Tinha pessoas que falavam, xingavam, ela era tratada muito mal, tá? Ninguém gostava dela. E Leopoldina fazendo a vez da mulher boazinha, da mulher submissa, da mulher que resolve tudo, mas é submissa ao marido, fingindo que não estava sabendo de nada. Tudo bem? Olhando para a cara da mulher. Até jantando na mesma mesa. Virei ratinho de novo. Bom. Leopoldina, no 3º mês de gestação desse bebê, ela falece. Não, ela perde o bebê. Porque ela estava realmente muito doente. Ela começa a ter várias convulsões, vários espasmos, e ela perde o bebê, tá? Dom Pedro não estava aqui. Por quê? Ele estava resolvendo uma questão que era da cisplatina. O que era a cisplatina, gente? Vou explicar para vocês o que era a cisplatina. Ele não queria viajar, porque assim, o que é a cisplatina, hoje pra gente é o Uruguai, tá? Nessa época, a cisplatina pertencia ao Brasil. E eles não queriam perder a cisplatina, tá? Só que, vai ficar também para outro vídeo, ele vai perder a cisplatina, tá bom? Ele começou a adiar essa viagem por conta do problema de saúde de Leopoldina, que Leopoldina estava realmente muito doente. E os médicos já tinham dito, ela pode não resistir. E mesmo com a Domitila ali, tanto que ele tira a Domitila de dentro de casa, compra uma casa para ela do lado e coloca ela dentro. Porque ele começou a perceber que ali a presença dela realmente estava abalando bastante a situação de saúde de Leopoldina. Até que enfim uma luz na cabeça desse homem, né? O que seria dele sem Leopoldina? Bom, enfim. Ele começou a adiar essa viagem. Só que chegou um momento que não dava para adiar mais. Aí o que ele faz? Ele manda as frotas na frente e fica até o dia 23, né, de novembro, tá bom? Ele fica até o dia 23 de novembro, que foi novembro, desculpa, gente, só um minutinho. Ele fica até o dia 23 de novembro de 1826, tá? Bom, aí Leopoldina tem uma melhora. Aí fala, não, tá melhor, dá pra mim ir, né? E aí ele vai. Só que ela chama ele e olha pra ele e fala, olha, quando você retornar, eu não vou estar mais aqui. Porque ela sabia realmente que ela não tava. Ela sentia que ela não ia aguentar. Ele olha pra ela e fala, você vai aguentar. Ali começa... Gente, isso são relatos de cartas que ela escreveu, tá?
Não é coisa que eu estou inventando, não. Isso foi tudo registrado. E de pessoas que estavam ali. E nesse meio tempo, ela consegue trazer José Bonifácio de volta. Porque quando ela fica muito doente, ela conversa com Dom Pedro, a gente precisa dele. Aí ela consegue trazer José Bonifácio de volta, por quê? Ela queria José Bonifácio como tutor de seus filhos. Tudo bem? E sabendo que ela não iria resistir, ela já começou a deixar tudo já muito bem organizado. Gente, 20 minutos de vídeo. Bom, enfim, vamos lá, vamos tentar, né? E ela consegue trazer José Bonifácio de volta. José Bonifácio volta não por Dom Pedro, volta pelos filhos de Leopoldina, porque ele vê que realmente ela não vai suportar, certo? Então, ela reúne uma galera, tá? Que ela de confiança, para serem os tutores de seus filhos. Para que eles tenham uma criação, uma educação primordial, tá? E ela começa também a deixar tudo organizado junto com José Bonifácio e passar suas ideias para ele. Tudo bem, galera? Ou seja, ele vai, mas depois ele volta novamente. Desculpa, gente, comi bola. Bom, Dom Pedro vai. E ele, antes dele ir embora, gente, dizem, né, os relatos das cartas, as pessoas que estavam ali presentes, que ele chorou muito ao se despedir dela. Que ele percebeu que realmente... Porque assim, na verdade, gente, dizem não, são relatos reais, escritos, né, cartas, que depois, quando eu contar a história de Dom Pedro, vocês vão entender também essa parte. O grande amor da vida de Dom Pedro foi Leopoldina. Ela não foi só o grande amor da vida dele. Ela foi a mulher que transformou um rapazinho que era gandaieiro em um imperador, em um governante. Ela foi uma mulher que fez um homem transcender, um homem se levantar. Porque aos olhos da nação, Dom Pedro se tornou um grande imperador. E se não fosse por ela, ele não teria conseguido nem a negociação de Portugal. Ou seja, ela conseguiu fazer com que ele ficasse no Brasil no momento que foi necessário. Ela fez ele pedir a independência do Brasil e colocar Portugal de lado. Ela conseguiu fazer com que ele ficasse responsável por Portugal depois da morte do pai. E ele sabia disso, ele tinha ideia disso. Só que ele estava tão perdido nas ilusões dele, que ele só foi cair a ficha do que ele tinha do lado dele na hora que ele viu que aquilo estava se perdendo. Que aquela mulher estava partindo. Então, as fontes falam que ele chorou muito antes de partir e que ele falou, não, você vai estar aqui. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo agora. Pra mim é bem difícil falar sobre essa parte da história. Ai, gente, eu não posso misturar as coisas. Mas como você deu pra perceber, eu sou completamente fã de Leopoldina. Porque ela foi uma mulher que ela veio pro Brasil já apaixonada por um homem que ela não conhecia, com várias ilusões. Quando ela chega aqui, ela encontra um lugar